Pessoal, então vamos retornar ao nosso exemplo aqui. Deixa eu compartilhar novamente a tela do Excel com vocês, tá? Então aqui como a gente vinha fazendo aqui, calculamos o F calculado. Então, pessoal, na nova, o que a gente quer basicamente é responder a seguinte pergunta: olha, a temperatura influencia na produtividade ou não? Eu não sei, olhando para a tabela nova, qual é a melhor temperatura. Ah, professor, 57 é a maior, porque é a maior soma da minha produtividade. Sim, mas será que 57 e 51 são estatisticamente diferentes? Será que tem diferença relevante estatisticamente entre esses dois? Isso aqui a gente vai ver lá na aula que vem, quando a gente fizer comparação múltipla de médias, tá? Mas, mas com a nova eu quero ver se tem diferença significativa entre esses caras. Ou também eu quero dizer, olha, realmente a temperatura ela influencia na produtividade. E como é que eu faço isso? Eu faço isso através do F, tá? O F calculado, que a gente já calculou aqui, já viu como faz, né? O MQG dividido pelo MQR. Até aqui vou colocar aqui o que é o MQR. O MQR vai ser igual ao SQR dividido pelos graus de liberdade de R. E o MQG vai ser igual ao SQG, que é a soma dos quadrados de G, dividido pelos graus de liberdade de G, tá? Que é o que a gente fez aqui. Esse por esse por esse, tá? Só para vocês terem aí a fórmula, tá? Só para terem a fórmula aí de onde saiu. Então, calculei o F por essa formulinha aqui. Como é que com esse F que eu calculei, eu sei dizer se existe diferença entre esses caras aqui, ou se a temperatura influencia na produtividade? Eu tenho que comparar esse F que eu calculei com um F tabelado. E aí, muito importante, pessoal. Se esse F calculado for maior que o F tabelado, significa que eu tenho efeito significativo se F calculado for maior que o F tabelado, significa que existe efeito significativo do fator controlável sobre a variável de resposta. Que é isso? Existe efeito significativo do fator controlável sobre a variável de resposta. Existe efeito significativo do fator controlável sobre a variável de resposta. Ou seja, no caso desse exemplo, se o F calculado for maior que o tabelado, eu vou dizer, olha, a temperatura influencia sim na produtividade. Já se o F calculado for menor do que o F tabelado, eu vou dizer que não
Não existe efeito significativo do fator controlável sobre a variável de resposta. Ou seja, no caso desse exemplo, a temperatura não influencia na produtividade. Tá, mas e agora, professor? E agora como é que eu acho o F tabelado? Muito simples, olhando na tabela. Uma pergunta que vocês fizeram, mas nem precisariam ter feito, olhando na tabela. E como é que a gente olha na tabela, professor? Uma tabela é composta sempre por colunas e linhas. Então, lá na tabela, nós vamos olhar a coluna, sempre esse cara aqui, que é os graus de liberdade do numerador do F calculado. Qual é o numerador do F calculado? É esse cara aqui. Qual é os graus de liberdade dele? 2. E a linha da coluna, eu vou usar os 6, que são os graus de liberdade do denominador do F calculado. Quanto é que é o denominador do F calculado? Esse cara aqui. Tá vendo? Denominador, esse cara aqui. Graus de liberdade dele, 6. Ou seja, nesse caso, eu vou olhar a tabela no 2 e no 6. Coluna 2 e linha 6. Vamos lá olhar a tabela, então. Tabela. Coluna 2, linha 6. Coluna 2, linha 6. Coluna 2, linha 6. Quanto deu aí? Coluna 2, linha 6. 5,14. Tá? Vamos voltar aqui. Então, o meu F tabelado foi 5,14. E o meu calculado foi 39. Ou seja, o meu calculado é maior que o tabelado. Nós caímos nesse cara aqui, né? Logo, a resposta para o nosso exercício é: existe efeito significativo do fator controlável sobre a variável resposta. Ou melhor dizendo, ou escrevendo isso de uma outra maneira para o nosso exercício, a gente poderia escrever isso aqui, ó. A temperatura afeta a produtividade. É isso que o exercício está pedindo. A gente calculou a nova aqui para isso, para dizer que a temperatura afeta a produtividade. Tá, professor, mas aí tá brincando com a gente, porque é só eu olhar aqui e eu vejo que a temperatura afeta a produtividade. Pessoal, isso nem sempre é tão trivial assim, tá? Esse afeta ou não afeta, a gente tem que ver se, sob o ponto de vista estatístico, é diferente ou não. Aqui tem uma diferença gritante, mas às vezes se tiver 55, 56, 57, daqui a pouco a gente pode ver que não é uma diferença relevante, não é uma diferença significativa sob o ponto de vista estatístico. E como é que a gente faz isso? Através dessa análise da nova. Aqui, pessoal, calculando isso aqui não tem erro, ninguém vai poder questionar vocês de nada, porque tem um método, vocês têm aqui ferramentas estatísticas para provar isso que vocês estão dizendo, que a temperatura afeta a produtividade, tá? Então, esse aqui é um exemplo bastante barbada, bastante trivial, para a gente dizer que existe efeito significativo do fator controlável sobre a variável resposta. Ah, e qual é a melhor temperatura? A gente não sabe ainda. Provavelmente vai ser essa, ou essa e essa vão ser iguais. Tá, mas se essa e essa vão ser iguais, o que me ajuda? Olha, daqui a pouco ajuda se tu tem essa tua fábrica aqui lá no meio do deserto
e tu precisa baixar a temperatura, tu vai baixar a temperatura até quanto? Ah, vai baixar a temperatura daqui a pouco até 35, tá bom. Tu não precisa baixar até os 25. Ou tu precisa aquecer. Ah, essa fábrica aqui é lá no Alasca, digamos assim. Tem que fazer uma câmara quente em vez de uma câmara fria. E tu tem que aquecer para ter uma produtividade maior. Tá, vou aquecer até 25. Mas será que até 22, 23 não chega? Então teríamos que fazer outros experimentos. Mas isso eu deixo para próxima aula. Ah, pessoal, vamos voltar aqui para os nossos slides para eu continuar aqui com vocês. Só um minutinho. Agora aqui. Tá? Então, aqui, ó, o teste, o que a gente fez foi basicamente isso aqui, ó. Calculamos o S, o MQG é o SQG sobre os graus de liberdade, MQR, isso aqui, e o teste F. Como pegar o F tabelado, tá? Numerador menos o denominador na linha e o denominador na coluna, montar a tabela nova. E aqui está a mesma tabela que a gente fez lá, tá? Essa mesma tabela que a gente fez lá no Excel está feita aqui. Ou seja, existe efeito significativo da temperatura do ambiente sobre a produtividade ao nível de significância de 5%. Tá, pessoal? Tem um outro exemplinho aqui, mas eu não vou fazer o cálculo, eu vou só mostrar para vocês como é que ele foi montado. E aí, na aula que vem, a gente começa com outros exemplos para fixar melhor isso para vocês. Tá? Então, os dados a seguir representam um alongamento medido sobre um composto de borracha em função da quantidade de agente de processo adicionado na mistura. Tá? Limite inferior de especificação 46. Limite inferior de especificação do quê? Do alongamento. Então, eu sempre começo as perguntas de ANOVA, como aqui a gente vai ter mais trabalhos, lista de exercício e não, de fato, uma prova, eu sempre começo exercício da ANOVA perguntando: qual o fator controlável, qual a variável de resposta? E quantos níveis possui o fator controlável? Tá? Então, aqui o fator controlável, pessoal, como eu falei para vocês, ele é o que o pesquisador consegue controlar. O que o pesquisador consegue controlar? A quantidade de agente. Ele fez um experimento com 0% de agente, 5%, 10%, 15% e 20%. Ele poderia, ao invés de ter feito com esses valores, ter feito com 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele definiu, ele controlou. Tá? Isso aqui está na mão do pesquisador. Ele definiu que esses são os fatores que ele vai utilizar. Tá? E qual é a minha variável de resposta? A variável de resposta é sempre o número que está dentro da tabela. O que esse número está representando? Esse número está representando o alongamento de um composto de borracha. Tá? Então, nesse caso aqui, fator controlável percentual de agente adicionado na mistura, variável de resposta, alongamento medido num composto de borracha. Quantos níveis possui o fator controlável? 5 níveis. 0, 5, 10, 15 e 20. 5 níveis. Tá? N é o número de repetições de cada um, é 12. Aqui que eu falei para vocês, ó, tá vendo que é níveis fixos. O que é níveis fixos? Sempre 12. Sempre 12. Nós não vamos trabalhar um com 12, 11, 7, 9, 10. Tá? Nós vamos trabalhar com níveis fixos. E as médias de cada um deles e a média total. Uma vez feito isso, a gente calcula o T 2 pontos, que é a soma de todos esses números, ou a soma desses totais aqui. Tá? O N total, que é a soma, que é o número de dados aqui que eu tenho, ou a soma desses valores aqui, e a média das médias. Tá? Depois disso, pessoal, é o que eu chamo de receita de bolo. Calcula o TC, calcula o SQT, o SQG e o SQR e joga para dentro da tabela nova.
Vamos ver como é que faz isso? TC, tá? É o T dois pontos ao quadrado dividido por N. T dois pontos ao quadrado, 3.125 ao quadrado dividido por esse cara aqui. Tá aqui o TC. Estão vendo que dá números grandes, tá? Soma dos quadrados totais é cada valor da tabela ao quadrado menos o TC. Ou seja, 43 ao quadrado, mais 47 ao quadrado, mais 46 ao quadrado, mais 45 ao quadrado, mais blá, 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 blá. Todos esses valores ao quadrado, até eu chegar aqui, mais 57 ao quadrado, mais 55 ao quadrado. A gente vai ter que fazer isso na mão? Não. A gente vai usar aquela função do Excel, soma quad, que eu mostrei para vocês lá. Tá? Então, soma dos quadrados, deu esse valor aqui, 163.900, menos o TC. Já chegou num valor mais decente, né? Soma dos quadrados do grupo é o total do grupo dividido por N menos o TC. A soma do total do grupo dividido por N menos o TC. O que é isso? 546 ao quadrado sobre 12, mais 600 ao quadrado sobre 12, mais 656 ao quadrado sobre 12, mais 664 ao quadrado sobre 12, mais 659 ao quadrado sobre 12. Esse termo aí, que é o que está aqui, menos o TC, vai dar 875,33. Ô, professor, a tua tela tá grande e a compartilhada tá pequena, daí tá difícil da gente ver. Ah, é? Ih, rapaz. Como é que eu faço isso agora? Agora parou tudo, né? Parou de compartilhar, né? Ah, agora não tem mais nada, só tu. Vamos ver aqui. E agora? Agora tá compartilhando, mas tá pequena a tela do compartilhamento. Pula vida. Só um pouquinho aí, pessoal. Tá, pessoal, resolvido aqui o problema, então, aqui. Desculpem aí a minha falha. Vou compartilhar de novo. Agora sim, né, Lucas? Ah, agora sim, cliquei ali. Era falha minha, professor, valeu. Sem problema. Estamos aí de novo. Tá, pessoal? Então, aqui, o SQR é o SQT menos o SQG, tá? 335. Então, na nossa receita de bolo agora é montar a tabela nova, tá? Uma coisa muito importante, a tabela nova nunca tem valores negativos dentro dela. Ela sempre tem valores positivos. Então, se vocês em algum momento chegarem em algum dos SQ aqui, TC, algum dos SQ negativo, parem e voltem atrás porque tem algum erro. A tabela nova sempre tem valores positivos, tá, pessoal? Então, trouxe esses valores aqui para a tabela, fiz essa primeira coluna. Coluna dos graus de liberdade. K menos 1. K é 5, menos 1, 4. N maiúsculo menos K, 60 menos 5. E o total vai ser sempre a soma dos dois, ou N menos 1, 59. Média dos quadrados. 875,33 dividido por 4, 218. Média dos quadrados do resíduo, do R, 335,25 dividido por 55, 6,09. Tá? E o teste F, como é que a gente faz? Esse dividido por esse. 218,83 dividido por 6,09 dá 35,9. E agora, então, nós temos o F calculado, 35,9. Quanto é que é o F tabelado?
Uma tabela tem sempre colunas e linhas. Colunas, sempre esse cara aqui. Linha, esse aqui. Então, coluna 4, linha 55. Coluna 4, linha 55. E não temos linha 55. Temos só linha 40 e 60. Estão vendo aqui? Linha 40 e 60. Mas eu preciso, da linha, droga, da linha 55. Mas eu não tenho. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente faz uma interpolação. E a nossa interpolação vai nos dizer que o valor vai estar entre 2,53 e 2,61. Concordam que esse valor da linha 55 vai estar entre esses dois números? Concordam, né? Isso aqui que é o problema da aula não presencial, porque aí na aula presencial o cara pode falar algumas coisas que gravar para prosperidade é ruim. Mas eu vou dizer o seguinte, olha quanto é que deu o F tabelado, o F calculado, 35,9. O meu F calculado, com certeza, vai dar entre esses dois valores, 2,53 e 2,61. Preciso interpolar para dizer se ele vai ser maior ou menor que o calculado? Não, né? Como eu falei na primeira aula presencial, e repito e sempre falo, a gente é vagabundo. A gente não quer calcular a integral, a gente quer olhar para a tabela e saber dizer. Então, pessoal, se o meu F calculado deu 35 e o meu F tabelado vai estar entre 2,53 e 2,61, faz diferença eu saber se ele é 2,55 ou 2,59? Não faz diferença nenhuma, porque eu quero é só comparar ele. Ó, ele deu 2,55 até o tabelado aqui. Ele pegou, interpolou, pegou uma outra tabela mais completa, fez num software. Mas para a gente não faz diferença nenhuma eu saber se ele é 2,55 ou 2,59. Tá? Eu só quero saber se ele é maior ou menor que 35,9. Bom, se ele tivesse entre 35 e 36, bom, aí eu teria que interpolar. Mas como a nossa diferença é tão grande assim, eu não preciso. Eu consigo afirmar, mesmo não sabendo o valor exato do 55 aqui, eu consigo afirmar que o calculado vai ser maior do que o tabelado. E consigo afirmar com isso que existe efeito significativo do fator controlável, agente, sobre a variável alongamento da borracha. Ou seja, a quantidade de agente afeta o alongamento. 0, 5, 10, 15, 20. Ah, mas qual que é melhor? Qual que me dá um alongamento melhor? Ah, o 664 foi a melhor média, tá? Mas será que 664 e 659 é estatisticamente diferente? Será que eu botar 5% a mais no ingrediente se paga para uma diferença tão pequena? Isso a gente não sabe dizer ainda. Isso a gente tem que fazer uma comparação múltipla de médias para saber dizer, tá? Pessoal, então o que eu tinha programado para a aula de hoje era isso com vocês, tá? Passar aquela primeira parte teórica, depois alguns exemplos, o primeiro um pouco mais simples, o segundo um pouquinho mais complexo, tá? Na aula que vem, a gente vai fazer diversos exemplos e exercícios de ANOVA. Então, a aula que vem é bem importante para praticar isso aí, e a gente sabe que na prática isso fica bem mais claro, né? Quando eu comecei a explicar os exemplos, começou a ficar bem mais claro para vocês o que é o que e onde a gente usa isso. Então, se puderem participar aí da aula que vem, acho que vai ser bastante importante, vai ser uma das principais, se não a principal do grau B. Tá bom, pessoal? Terminando por aqui, obrigado, eu agradeço aí a presença de todos.